E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao vídeo de hoje. Nesse vídeo a gente vai falar sobre gestão de usuários dentro da plataforma do Store. Show? Focando aqui na minha tela, estou no painel demonstrativo. Nós vamos clicar em CRM, usuários, e vamos clicar aqui em usuários, beleza? Clicando aqui, nós vamos para a listagem de usuários. Aqui a gente pode logar com o usuário na sala, com o login dele no caso. Podemos também entrar em contato direto pelo WhatsApp se ele já tiver um número cadastrado. Show! Nesse caso aqui, eu vou clicar em criar um usuário, nesse botão verdezinho aqui. Nós vamos criar um usuário. Aqui na parte do cadastro do usuário, nós temos 3 seções. A primeira seção são os dados pessoais, a segunda seção é o acesso e permissões, e a terceira seção é o endereço desse usuário. Show? Eu vou criar aqui um usuário chamado Teste Edu Store. Posso colocar um apelido, mas é opcional esses campos aqui. Quais são os campos obrigatórios? São esses campos aqui que estão com o nome em vermelho, ok? E-mail, vou digitar aqui um e-mail teste do store@gmail.com. Vou colocar aqui um telefone, vou colocar aqui um CPF qualquer e vou colocar aqui o gênero masculino. Show! O que mais que eu preciso atribuir aqui? Posso colocar a data de nascimento caso eu tenha, mas nesse caso que eu vou só atribuir uma senha. Eu vou atribuir uma senha que ela é uma senha temporária, digamos assim. O que é essa senha temporária? É uma senha que ela vai servir só para a pessoa fazer o primeiro login dela. Então eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. O status dela vai estar ativo. Nesse cadastro eu vou criar um funcionário, ou seja, estou cadastrando um funcionário para utilizar o painel aqui, ok? Esse funcionário aqui, então, é um teste do Store, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E após o login, tem uma ação pós-login que a gente pode escolher, que seria a definição de senha segura. Então, ou seja, ele vai logar com essa senha temporária, lembra que eu falei? E depois ele vai definir uma senha para ele. Cliquei aqui em definir senha segura. Fechou. Eu posso também atribuir uma data de expiração desse acesso dele, como se fosse uma degustação, digamos assim. Então, ele vai ter acesso como funcionário até o dia 15, por exemplo, ok? Aqui eu posso digitar empresa, tá? É ideal que a gente coloque a empresa para separar as pessoas que às vezes pode ter mais de uma empresa trabalhando dentro do painel. Eu vou colocar aqui Edu Store. Deixa aqui e vou salvar. Show, criei a empresa aqui, vou fechar. E aqui dentro, ó, Edu Store. Beleza? Posso incluir foto também se eu quiser e o endereço também. Mas isso são, como eu falei, são campos opcionais. Os campos obrigatórios são os campos que estão em vermelho. Show? Então, beleza. Aqui vou atribuir um endereço e vou salvar esse usuário. No que eu salvo esse usuário, vai me aparecer mais abas aqui, ó. Ó, já apareceu a aba de pedidos, de matrícula, de exames que no caso seriam simulados, histórico também desse aluno, os alertas que ele levou, por exemplo, se está usando múltiplo login ou não, e configurações financeiras, no caso, seriam os cartões que ele cadastra dentro da plataforma. Show? Então aqui eu tenho tudo referente a ele. O que acontece? Eu tô como funcionário. Se eu logar no painel, eu vou conseguir acessar o painel. Porém, existe também um outro grupo, tá? Tem vários grupos aqui. Os principais são aluno, o aluno não tem acesso ao painel, o funcionário, que tem acesso ao painel, tem o professor, que ele pode também ter acesso ao painel, e temos também a parte de TI, que seriam as pessoas responsáveis de TI. Nesse cenário, somente os da EduStore são usuários do tipo TI. Tem também usuário do tipo afiliado. O que acontece aqui? Vou mostrar como que fica o grupo no tipo professor. Quando eu clico no grupo aqui de professor e eu salvo, olha o que, que vai aparecer. Vai aparecer uma outra aba chamada aba professor. Nessa aba aqui eu consigo configurar coisas específicas desse professor, como por exemplo o nome desse professor, porque aqui a gente está falando só de usuário. Esses dados aqui são todos de usuário. Aqui a gente pode atribuir o nome dele, às vezes tem gente que usa nome específico, né? Alguns professores que são, por exemplo, pessoas públicas, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu posso aqui botar o nome desse professor, vou dizer que esse professor é ativo, qual que é o tipo de professor? Ele é acadêmico, ele é convidado? Posso incluir também uma foto específica para esse professor. Esses dados aqui, eles vão aparecer normalmente na página de detalhes do curso, do produto em si. Então, são imagens e informações que vão estar públicas ali naquela página, tá? Posso adicionar Instagram, enfim, essas redes sociais aqui, e posso cadastrar também um mini currículo dessa pessoa. Esse é o cenário de cadastro de usuário, do tipo professor. Já no cenário de afiliado, quando eu cadastro afiliado, basicamente ele é só um usuário do tipo afiliado, e aí ele vai ter acesso também ao painel. Porém, vamos lá, quando a gente fala de professor, de funcionário, tá? Eu cadastrei ele aqui, ele é do tipo funcionário. A Kelvin, ele vai conseguir já
trabalhar dentro do painel? Não vai, porque eu preciso atribuir os papéis dessa pessoa, porque dentro do painel a gente tem vários papéis. Por exemplo, aqui no menu esquerdo a gente tem papel acadêmico, tem papel CRM, tem papel da parte de afiliados, do financeiro e assim por diante. Quando eu clico aqui em papéis, vai aparecer um monte de nomes aqui. Então eu vou explicar o que significa cada um deles. Administrador tem acesso a tudo, tá? E tem que tomar muito cuidado com essa permissão aqui. A parte acadêmica vai ter somente acesso ao módulo acadêmico. Afiliados, somente ao cenário de afiliados. Então, por exemplo, se eu fosse cadastrar um afiliado, eu diria que esse afiliado ele vai ter a permissão de afiliados e ele tem que ser do grupo afiliado. Salvei aqui, fechou, ele vai logar no painel, vai ter somente acesso ao afiliado dele. Show? Já se eu sou funcionário, por exemplo, esse funcionário ele vai ter permissão do quê? Vai ter permissão da parte acadêmica e vai ter permissão da parte de CRM. Financeiro é pessoas do financeiro, tá? Então, digamos que esse funcionário ele fosse acadêmico e CRM, ok? Ou fosse só acadêmico, beleza? CRM, ele vai trabalhar só com o ativo de call center, digamos assim, ele vai fazer o ativo dos alunos, beleza? Então, vamos botar só CRM. E, caso ele seja do financeiro, vamos colocar ele só do financeiro, que daí ele vai ter acesso só ao módulo financeiro. Show? Ficou claro até aí? A gente tem outras permissões como parte de cupom, temos também a parte de e-books, que seria essa parte aqui de materiais, né, para exibir os materiais, e também temos uma parte de tutoria. Essa permissão de tutoria, normalmente ela funciona para a parte de comentários, tá? Ou seja, o professor ele loga ali com o usuário dele, e ele consegue acessar aqui a parte de comentários para poder responder os comentários das dúvidas das aulas dele. Show? Então, basicamente seria isso. E também tem a parte aqui de habilitar permissões, que é exatamente esse campo aqui, são pessoas específicas que podem habilitar essa permissão aqui. Para trabalhar com essa permissão, para adicionar os papéis, eu preciso ter essa permissão habilitar permissões. Show? É isso daí. Qualquer dúvida, aciona o nosso suporte. É isso aí, um abraço e até a próxima.